Para as considerações finais, o Sheik Jihad Hassan. Agradeço a Deus por essa oportunidade novamente. Gostaria, são muitas questões que foram colocadas, não sei se dá para responder à altura, porém, a comissão tem o meu contato e nós podemos, com maior tempo, sentarmos, podemos fazer reuniões e discutirmos muitas dessas questões que foram colocadas. Porém, gostaria de falar sobre a questão dos países que foram colocados, por que não existem igrejas. É necessário nós, primeiro, termos uma visão mais ampla desse assunto. Tem informações equivocadas, com perdão da palavra, eu gostaria que... Tem informações equivocadas, muitas informações equivocadas, e parece que está havendo uma setorização do discurso quanto à questão que os muçulmanos perseguem os cristãos e assim por diante. Nós temos que olhar a história. Vamos voltar 14 séculos e vamos ver, na Palestina, sinagogas, igrejas milenares, pré-islâmicas, estão vivas hoje, e passaram por 14 séculos de governo islâmico, de sharia islâmica, de califado islâmico, califado verdadeiro, aplicação da religião islâmica no poder, 14 séculos. Judeus e cristãos foram defendidos pelos muçulmanos, inclusive nas cruzadas. Os muçulmanos é que defenderam os cristãos palestinos e os judeus na Palestina, dos cruzados. Vamos ver a Turquia, vamos ver a Síria, as igrejas que ainda continuam lá milenares, no Líbano, e assim por diante. Então, a nossa visão tem que ser um pouquinho mais ampla, porque senão vamos cair na questão da discriminação e do discurso preconceituoso contra os muçulmanos. Basta ver Saladino. E assim por diante. Os muçulmanos, quando entraram na Grécia, eles não destruíram o que os gregos, filósofos gregos, criaram seus estudos. Pelo contrário, eles aprenderam a língua, traduziram e construíram em cima. Essa é a maior lição de tolerância e de convívio harmonioso. Você não destrói o que é do outro. Você constrói, se aproveita para construir. E nós temos hoje a arquitetura islâmica, ela não é pura. Ela tem uma outra estrutura, que veio de uma outra civilização, que os muçulmanos aproveitaram e contribuíram, deram a sua contribuição à humanidade. Hoje não tem um cirurgião que faz uma cirurgia sem passar pelos instrumentos criados por muçulmanos. E assim no direito, e assim. Então, temos que tomar cuidado quando fala na Península Ibérica, na Andaluzia. Maimônides, filósofo judeu, teve o seu ápice, teve o seu auge num governo islâmico. Os reis católicos, cristãos, que combatiam os muçulmanos, os impérios muçulmanos dentro da Andaluzia, enviavam seus filhos, os príncipes, para estudarem nas universidades islâmicas. Iam e voltavam com toda a segurança. As igrejas, os templos sempre foram preservados. As autoridades condenam, as autoridades muçulmanas condenam, as maiores autoridades condenam todos esses atos de atrocidade. Porém, não é uma questão religiosa. O que tem por trás é uma força econômica e política. Nós não podemos fechar os olhos e achar que é religioso. Não temos um conflito religioso.
esses conflitos religiosos, quando dão o nome de religioso, na realidade estão só colocando um pano de fundo, mas é muito mais do que isso. Nós não podemos simplificar, porque existem os lobbies que tem por trás de toda invasão. Quando aconteceu no Iraque, acontece hoje na Síria, acontece no Iraque, acontece na Líbia. Existem lobbies que vêm juntos, econômicos, mas colocam a culpa na religião sempre. A religião sempre desune, pelo contrário, a religião sempre une. É que nós temos uma visão negativa e aproveitamos para nosso benefício próprio a religião, e não para engrandecer e elevar a nossa civilização. Quanto à questão, desculpa, doutor Maisel, discordo de muita coisa, porque é exatamente, desculpa, não é ofensa, mas é exatamente essa a visão que os fanáticos, não que isso seja fanático, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou querendo dizer, mas é essa visão que os fanáticos têm, quando eles praticam e alegam que a religião islâmica, eles estão praticando a religião, eles tiram o texto do contexto. Essas regras e essas estão no Alcorão, porém elas estão num contexto específico de uma certa época onde eles eram agredidos. Deus no Alcorão Sagrado, ele coloca uma regra geral para os muçulmanos. E ele diz, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. E ajudem-se mutuamente, para todos os seres humanos. E ajudem-se mutuamente no bem e na adoração a Deus. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. E não se apoiem mutuamente no pecado e na agressão. A religião islâmica, ela dá o direito à legítima defesa, mas proíbe qualquer tipo de agressão ao outro. Tanto que Deus no Alcorão Sagrado, ele diz, e se eles se inclinarem para a paz, inclina-te tu também. Por que esperar que o outro se incline para a paz? Porque ele que começou a agressão. Quando ele falar, eu quero a paz, eu estou disposto à paz. Agora, me atacar. Então, não vamos, os muçulmanos hoje, os refugiados sírios, iraquianos, a maioria, sim, entre eles existem cristãos, a maioria é muçulmana. Milhões de muçulmanos estão em diáspora, na Turquia, na Jordânia, no Egito, no Iraque, em vários lugares. A maioria, 80%, 90%, são muçulmanos que estão. Então, quando fala-se de que a maioria na Síria, hoje não é mais maioria de sunitas e muçulmanos, estão abandonando. São milhões de pessoas que estão. E quando cai uma bomba, meus irmãos, quando cai uma bomba, ela não escolhe a religião. Qual que é a sua religião? Cai, acaba com todo mundo. Não escolhe sexo, não escolhe idade. Ela cai e mata todo mundo. Nós temos que tomar muito cuidado quanto à questão de cristãos não serem aceitos. Acredito que todas as pessoas têm que entrar legalmente nos países. Agora, falar, eu faço clandestinamente, eu não sou responsável. Aí é você ir com a lei daquele país. Eu sei que aqui no Brasil, se eu entrar clandestinamente e não fizer proselitismo religioso nem nada, se eu estiver aqui e for pego, eu sou como é que fala? Extraditado. Outro discurso que eu percebo, meus irmãos, é como se os muçulmanos fossem estranhos a essa terra, como se fossem imigrantes. Nós recebemos. Não! Não, de forma alguma. Os muçulmanos aqui estiveram pré-descobrimento do Brasil. Basta ver a história. Os muçulmanos estiveram nas naus de Pedro Álvares Cabral, junto com os navegadores, 2 navegadores muçulmanos, como o deputado Goulart disse, e também entre os escravos, como muito bem ele. Aqui, Bahia, o estado da Bahia foi dado por muçulmanos. Bahia, o que significa em português Bahia? Não tem significado, em árabe tem Bahia, por isso do H. Bahia significa bela, bonita,
maravilhosa. Foi esse o nome dado aos muçulmanos. Se os senhores quiserem, vão para... Parece indelicado, mas Aí, já... a gente está muito preocupado com o horário mesmo. Para concluir, como muito bem os senhores usam, eu gostaria de fazer algumas sugestões aqui, não divergentes, mas eu acredito que nós temos que ter uma visão proativa. Nós somos brasileiros, num país multirreligioso, laico. Acredito que nós podemos fazer mais reuniões. Eu acredito que os religiosos, líderes religiosos, as diferentes denominações, sentarem para discutir essas questões com mais profundidade, academicamente, de uma forma, e encontrar, haver um diálogo interreligioso e também ter alguns projetos sociais para os refugiados, já que eles estão aqui. Uma coisa é fazer alguma coisa lá e outra, eles estando aqui. Acredito que o Brasil, ele não pode tomar um lado, mas ele tem a obrigação de defender as pessoas injustiçadas, independente do seu credo, da sua religiosidade. E peço a Deus que nos abençoe, nos guie e perdão por qualquer excesso, por qualquer falha. Que Deus guie a todos. Muito obrigado ao Sheikh Jihad Hassan. Passo a palavra